existem alguns mitos que efetivamente contribuem para o bloqueio na escrita acadêmica. E eles precisam ser quebrados, você precisa conhecer para saber exatamente o que acontece com você, por que você trava e como sair desse caos acadêmico, que é ler muito, acreditar que sempre é insuficiente ou que não tem capacidade, não tem inteligência, que precisa ler tudo, ou que escrever cientificamente é sobre regras da ABNT ou normas linguísticas da linguagem científica. Mas você sabia que não se trata disso? Isso são só elementos que compõem, vamos dizer assim, a estrutura do texto acadêmico. Mas, na verdade, destravar a escrita acadêmica é sobre destravar a linearidade de raciocínio e construir mentalidade científica através de leituras estratégicas. Muitas vezes você está aí travado, precisando só conhecer como, vamos dizer assim, desmitificar algumas ilusões e conhecer estratégias que vão fazer você dar uma outra roupagem para a forma com que você lida com a escrita. Prazer, eu sou Neilane Viana, especialista em escrita acadêmica. Eu auxilio estudantes a destravar a escrita, escrever com tranquilidade, com qualidade. E se você vivencia um caos acadêmico, precisa desbloquear a escrita do seu texto científico, já me siga, salve esse vídeo e compartilhe as orientações que eu vou, vamos dizer assim, apresentar para você agora. A escrita científica, ela precisa que seja desenvolvida a forma de olhar para um outro texto, porque cada texto ele tem um ato responsivo. Eu vou utilizar esse termo porque é no sentido de que cada texto contextualiza vamos dizer assim, um assunto, um tema, responde dentro de um contexto técnico, científico daquela área, mas principalmente apresenta uma abordagem a leitores estudiosos que não são daquela mesma área. Então, há que se realizar um direcionamento do olhar para o texto, através das estratégias de leitura, que é a primeira delas, que eu vou dizer aqui agora, é a conceitual. Um outro tipo de leitura que também desenvolve mentalidade científica é a leitura com foco metodológico. E tem também o terceiro nível, que é a leitura com foco conclusivo. Isso quer dizer que ao você selecionar um texto para ler como base de fundamentação teórica para sua escrita, você precisa antes desenvolver algumas questões a partir do seu tripé da proposta de pesquisa. E o que isso significa? Você precisa ter em mente sobre o que eu quero escrever, qual a questão que eu tenho sobre esse tema. É o ponto de partida. Depois dessa questão do tema, do núcleo do seu problema, você precisa definir quais os objetivos para cada leitura. Quais os objetivos que eu tenho com esse tema? Se você souber o objetivo que você tem, ainda que seja de forma, vamos dizer, prévia, em construção, você precisa ter isso definido para, na hora de ler um texto, você saber em que aquele texto vai te auxiliar com o seu tema, quais as estratégias contidas no texto de conceito, adoção de percurso metodológico, forma de apresentação de resultado, em que isso vai te auxiliar com o seu estudo. E isso quer dizer que você precisa ter em mente, você vai olhar para um texto focando no aspecto conceitual, ou seja, de que maneira os estudos conceituais são apresentados ou quais conceitos centrais o texto apresenta. Essa é a primeira dimensão.
Mas se você quiser obter do texto informações e registrar percurso metodológico, você precisa ter em mente de que maneira esse texto ou esse autor alcançou cada resultado do estudo. Isso faz toda a diferença na hora de fazer até discernimentos e análise comparativa, em que um texto se aproxima de um outro texto, em que ele se distancia, perspectivas de abordagem do autor, modelos apresentados. Isso faz toda a diferença porque é uma leitura estratégica, você não precisa ler tudo, que é um mito que se tem de que para escrever precisa ler grande volume de textos até se sentir seguro para escrever, quanto na verdade você precisa ler de forma estratégica. E a leitura estratégica é você saber o que o texto que você vai ler vai contribuir com você, com seu estudo. Então, se você quiser saber mais em como construir uma mentalidade científica e começar a destravar a linearidade do seu raciocínio, me siga para mais orientações, salve e compartilhe, porque deve ter alguém que você conheça que esteja precisando destravar também a escrita acadêmica.